Bom, vamos lá, né? Boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar início aí à nossa terceira aula, quarta? Terceira ou quarta? Quarta aula, né? Desse semestre, no curso aí de Geometria e Álgebra Linear. Semana passada ficou uma atividade aí para que vocês pudessem entregar. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Dos exercícios que ficaram também, alguma dúvida? Tá tranquilo? Sim. Conseguiu chegar lá, Estela? Não, nem mexi. É, nossa, segunda, terça e quarta é o dia que eu tô mais apertado. Eu trabalho os 3 turnos. Mas você copiou os números certinho? Tá, depois assim que a gente tiver um tempinho aqui, eu jogo aqui de novo e aí eu verifico. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? A matriz elevado a t é a matriz transposta de t. A matriz transposta de T é quando você pega a linha e transforma em coluna, Gabriel. Então a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e assim por diante. Entendeu? Então é simplesmente pegar a linha e escrever como sendo coluna. Vou colocar um exemplo aqui. Só abrir o programa. Para fazer a transposta, não. Para fazer a transposta nem precisa jogar na calculadora, não. A transposta é tranquila. A transposta você pega a primeira linha e transforma em primeira coluna. Pega a segunda linha e transforma em segunda coluna. E aí vai. Esperar a boa vontade aqui do programa. Então pensa assim, ó, dada uma matriz A, sei lá, 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. 2, 5, 1. Ah, eu não estou compartilhando, né? Então, ó, 2, 5, 1, 4, 3, 2. Então, essa é a matriz A. O que seria a matriz A transposta? A transposta, então, a primeira linha, 2, 1, 3, viraria a primeira coluna. E a segunda linha, 5, 4, 2, viraria a segunda coluna. Pronto, isso seria a matriz transposta. Se eu fizer a transposta da transposta, vai voltar na matriz A. Então, olha lá, a primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha vira a terceira coluna. Então, a transposta transposta, eu retorno na matriz A. Ok, Gabriel? Beleza. Muito bem. Então, nós já vimos, só para recapitular, nós já vimos a formação de matriz, já vimos a parte de determinantes, vimos matriz inversa, né? Então, até o momento,
foram esses os conteúdos que nós trabalhamos, né? Então, nós já vimos matriz, determinante e matriz inversa, tá? Dando continuidade, tá, às nossas atividades, nós vamos então falar um pouco sobre sistemas lineares, tá? Que seria a sequência das nossas atividades aí. Então, muita atenção no sistema linear, porque muita coisa de álgebra é resolvido através de sistema linear, tá? Então, é um conteúdo bastante importante aí para nós e que também vai ser utilizado em outras disciplinas, como, por exemplo, resistência de materiais, como em mecânica, que são outras disciplinas que vocês têm aí nesse período, tá? Então, é muito importante que vocês saibam resolver, tá? Depois, a gente vai abrir um parênteses nesse nosso conteúdo, que é para que vocês aprendam a utilizar o Excel, né, ou Google Planilhas, né, para poder, então, verificar algumas situações, resolver algumas situações, problema aí, tá? Então, vamos lá. Antes de ver sistema linear, é necessário que nós saibamos aí representar uma equação linear. O que é uma equação linear? É uma equação em que nós temos n variáveis, tá? E nós vamos ter um número m de equações. Então, uma equação de n variáveis, ela vai ter uma equação do tipo A11x1 mais A12x2 mais A13x3 até um determinado coeficiente A1n xn igual a uma constante b. Perceba que essa constante b, ela não vem acompanhado da variável x, tá? Nesse caso aqui, a letra, que normalmente nós chamamos de variável, aqui vai ser uma incógnita, tá? Então, a incógnita é um valor desconhecido, então ele não varia. Então, por isso que a gente chama de incógnita. Às vezes, a gente acaba trocando, chamando de variável, mas pode ocorrer essas duas situações. Oi, levantou a mão? Não vou conseguir ver a aula, está travando muito. Ok, Paulo. Mais alguém está travando aí, gente? Ou é do Paulo só? Tá tranquilo? Ok, Paulo. Depois vai estar disponível a aula aí. Aí você assiste lá. Tá? Pessoal que for assistindo a aula pelo link lá, depois entra no canal lá, tá? Deixa o seu like. Tô igual youtuber. Ok? Bom, e daí, dando continuidade aí, nós temos então que uma equação linear é esse A11, A12, A13, eles são chamados de coeficientes, tá? E o coeficiente é qualquer número real, tá? Então, esses A's que nós temos aqui, eles são representantes de números reais. E o b é uma constante que nós chamamos de termo independente da equação, né? Ele é o único que vem separado da incógnita. Normalmente ele fica no segundo membro da equação. E x1, x2, x3 são as incógnitas. E aí esse x1, x2, x3 pode ser xyz, pode ser abc. Então ele pode ser representado aí por uma letra qualquer, tá bem? Bom, sendo assim, nós temos que 3x1 mais 4x2 menos 5x3 menos x4 igual a 5 é uma equação linear. Perceba que todos os expoentes, né, tem expoente 1, então por isso ela é uma equação linear. Se eu tivesse um produto do tipo x1 vezes x2, ela já não seria linear, porque somando os expoentes de x1 vezes x2 daria grau 2, então não seria linear. Se eu tivesse ali, por exemplo, uma situação em que eu tivesse outro tipo de potência, um x ao cubo, um x à quarta, tá? Eu não teria ali uma representação de uma equação linear, tá? 2x1 menos x2 menos x3 igual a zero é uma equação linear, né? O A1 vale 2, o A12 vale menos 1, o A13 vale menos 1. E o B, nesse caso, vale zero.
a equação 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 4 é uma equação linear, mesmo que ela seja uma equação aí que é impossível, né? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? E aí 0 igual a 4, isso aqui é um absurdo. Mas continua sendo uma equação linear, tá? Aqui a última equação, 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0x4 igual a 0, é uma equação que nós chamamos de equação indeterminada, porque o x1, x2, x3, x4 vai ter infinitas soluções, né? Infinitos valores que atendem a essa equação, tá certo? Bom, quando eu pego várias equações com as mesmas variáveis, eu posso então ter um sistema de equações, tá? E daí esse é o objetivo da nossa atividade aqui. Aqui também temos alguns exemplos de equações que não são lineares. Então, por exemplo, essa primeira equação ela não é linear pelo fato de eu ter um x ao quadrado, né? Aqui ela não é linear porque eu tenho um produto de duas incógnitas, e aqui não é linear porque eu tenho uma raiz, eu tenho uma incógnita dentro de uma raiz quadrada, tá? Então, esses casos aqui são exemplos de equações que não são lineares. E aí, a solução de uma equação linear seria a sequência de valores que eu tenho para x1, x2, x3, x4 até xn, que torna aquela equação verdadeira, tá? Então, eu tenho uma n-upla ordenada, né? Uma sequência de números reais ordenados, α1, α2, α3, que vão ser substituídos para x1, x2, x3, se ao substituir e resolver essa equação numérica, essa expressão numérica que vai ocorrer, e o resultado der b, então eu tenho que aquele conjunto de números é a solução da equação, tá? Porque torna a equação verdadeira. Então, exemplo. Então, seja a equação linear 2x1 mais 3x2 menos x3 mais 4 igual a 3, tá? Isso é uma equação linear. Então, quais são os valores que eu poderia aqui atribuir para x1, x2, x3, x4, de modo que essa equação fosse verdadeira, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu atribuísse o x igual a 1. Então, ficaria 2 vezes 1, mais atribuísse x2 igual a 2. Então, ficaria 3, x2 igual a 1 também, desculpa. E x3 igual a 1. Bom, e aí ia faltar aqui o x4. Que valor que deveria ser o x4, de modo que isso fosse igual a 3 e que a n-upla 1, 1, 1 e x4 fosse solução dessa equação. Então, vamos pensar aqui, ó, 2 vezes 1 seria 1. Vamos ver aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Menos 1. Então, 2 mais 3, 5. Menos 1, 4. Então, qual que tem que ser o valor de x4? Ele teria que ser menos 1. Por quê? Mais menos 1 ficaria menos 1, que é igual a 3. Então, esse x4 deveria valer menos 1 e não 1. Na verdade, quando você tem aqui uma equação, tá? Uma equação com incógnitas x1, x2, x3, x4, na verdade aqui para uma equação só, com 4 incógnitas, eu vou ter infinitas soluções, tá? Aqui eu estou propondo uma solução. Por exemplo, suponhamos que eu fizesse o seguinte: não, eu não quero que o x1 seja 1, não. Eu quero que o x1 seja igual a 5. Então, 2 vezes 5 mais o x2 igual a quanto? 6. Tá zoando, né? Menos o x3 igual a... Tá, então vamos lá, 7. Então ficaria, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18, menos 7. Então, ó,
10 mais 18, 28. 28 menos 7, 21. Quanto que deveria ser o x4 para dar igual a 3? Menos 18. Então, x4 teria que ser mais menos 18. Então, eu tenho aqui que se eu tivesse uma n-upla 5, 6, 7 e menos 18, esses quatro valores ordenados colocados nessa ordem, para x1, x2, x3, x4, seria então solução dessa equação. Entendido? Aí ele seria a solução, tá? Mas eu poderia verificar, pedir, por exemplo, falar assim, verifique se a n-upla, tá? Os valores ordenados. Aí eu escolho aqui, eu tivesse já as incógnitas. Vou colocar aqui valores quaisquer. Colocar aqui 2, 3, menos 5 e menos 10. Será que esses números são solução dessa equação? Aí eu poderia fazer, ó, 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, menos 5, mais menos 10. Isso é igual a 3? Então, eu teria 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Menos 5 é mais 5. Mais menos 10 dá menos 10. Isso é igual a 3? Então, 4 mais 9, 13. 13 mais 5 é 18. 18 menos 10, 8. 8 é igual a 3? Isso é falso. Se isso é falso, quer dizer que essa n-upla aqui não é solução dessa equação linear. Ok? Então, esses valores ordenados dessa forma não são solução para essa equação. Tá? Já nessa equação linear, 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Aqui eu poderia qualquer valor para x, y, z, que essa equação sempre seria verdadeira. Por quê? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0? Sim, então essa solução sempre vai ser verdadeira. Algum? Sim, pode. Pode ser qualquer número. Tá certo? Bom, outra equação aqui é 0x mais 0y mais 0z mais 0t igual a 2. Essa equação ela é impossível, né? Então aqui, ó, essa aqui eu tenho uma equação indeterminada, essa daqui eu tenho uma equação indeterminada, essa daqui eu tenho uma equação impossível, porque 0 vezes x dá 0, 0 vezes y dá 0, 0 vezes z dá 0, 0 vezes t dá 0. Então eu tenho 0 igual a 2. Isso para qualquer valor de x, y, z vai ser falso. Portanto, essa seria a equação que não tem solução. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá certo? Porque 0 nunca vai ser igual a 2. E daí, então, se eu pego um conjunto de equações lineares, tá? Eu tenho que um conjunto de equações nas variáveis, né, nas incógnitas, x1, x2, x3, né, e assim por diante, até um xn, igual a B1 na equação 1, B2 na equação 2, B3 na equação 3 e assim por diante. E daí, o que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? Então, é um conjunto de m equações lineares de incógnitas x1, x2, x3 até xn, né? Então, eu tenho m equações com n variáveis, tá? E aí, observe, ó, A11, x1, A12, x2, A13, x3, A21, x1, A22, x2. Tá vendo que esse A11, A12 te lembra a notação de matriz? Tá certo? Bom, para nós aqui A11 seria um coeficiente da primeira equação, primeira variável. A12 seria o coeficiente da primeira equação, segunda variável. A13, primeira equação, terceira variável. 2,1 é a segunda equação, primeira variável. Segunda equação, segunda variável. Segunda equação, terceira variável. E assim por diante. Tá? B1 seria a constante da equação 1.
B2, a constante da equação 2, B3 da equação 3 e assim sucessivamente. E daí eu poderia escrever essa equação numa forma matricial, tá? Sim, eu estou gravando usando outro programa, mas está gravando, tá? É porque eu tentei, eles não transferiram a aula para mim, então eu não conseguiria gravar, mas eu estou gravando separado. Isso. Uhum, beleza. Bom, e daí nós temos aqui que esse sistema ele pode ser escrito através de uma equação chamada de equação matricial, tá? Então perceba que em relação ao sistema, se eu retirar os coeficientes, ó, o A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, eu posso escrever uma matriz A somente com os coeficientes das incógnitas, que multiplicado por uma matriz coluna das variáveis x1, x2, x3 até xn, vai ser igual a uma matriz coluna das constantes, B1, B2, B3. Então, eu poderia dizer que eu tenho uma matriz A multiplicado por uma matriz X das incógnitas é igual a uma matriz B das constantes, tá? Então, todo e qualquer sistema pode ser escrito através de um produto de matrizes, tá? Onde a matriz A é a matriz dos coeficientes, a matriz X é a matriz coluna das variáveis, das incógnitas, e a matriz B é a matriz coluna dos termos independentes de incógnita, tá? Seriam as constantes. Bom, e daí, o que vai ocorrer? Como que eu posso escrever o sistema linear 2x mais 3y igual a 4, x menos y igual a 2? Eu posso escrever isso na forma matricial, retirando 2, 2, 3, 1, menos 1, multiplicado pela matriz xy, que são as variáveis, né, as incógnitas, igual a matriz 4, 2. Ok? Dúvida? Ok? Bom, aqui, perceba que eu tenho um sistema 3x mais y menos e igual a 4, 2x mais 5y mais 7z igual a 0. Então, eu tenho a matriz 3, 1, menos 1, 2, 5, 7, uma matriz aqui com duas linhas, 3 colunas, multiplicado pela matriz coluna das variáveis x, y, z, igual a matriz 4, 0, que seria a matriz dos termos independentes. Ok? Outra. Então, aqui eu tenho 1, 1, 3, menos 1, 2, menos 1, matriz 3 linhas, 2 colunas, multiplicado pela matriz coluna xy, que são as variáveis, igual a matriz 4, 1, 0. Perceba que se eu multiplicar aqui, ó, linha vezes coluna, eu volto nesse sistema. Então, todo o sistema pode ser escrito através de uma equação matricial. Mas por que isso me interessa? É porque eu posso fazer o que eu chamo de matriz estendida. Aí eu vou voltar no primeiro exemplo aqui, ó. Matriz estendida. O que é a matriz estendida? É uma matriz formada apenas ocultando as variáveis, tá? Então ficaria 2, 3, 1, menos 1, 4, 2. Pronto, essa matriz é chamada de matriz estendida. E daí eu consigo resolver o sistema sem necessariamente utilizar as variáveis. O que eu sei? Eu sei que a coluna 1 é a coluna da primeira variável, a coluna 2 é a da segunda variável, e a última coluna vai ser a coluna do termo constante, do termo independente. Aqui, se eu escrever a matriz estendida,
ela seria 3, 1, menos 1, 2, 5, 7, 4, 0. Pronto, essa seria a matriz estendida. Eu pego a matriz dos coeficientes e a matriz do termo constante. Tudo bem? Bom, e o que vem a ser a solução de um sistema linear? Seria o conjunto de valores, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, que atende a todas as equações ao mesmo tempo. Torna todas as sentenças verdadeiras simultaneamente. Tá? Então, se eu tiver um conjunto de números que torna todas as equações verdadeiras simultaneamente, então eu tenho aí a solução do meu sistema linear. Então, observe aqui a situação. O sistema x mais y mais z igual a 6, 2x mais y menos z igual a 1, 3x menos y mais z igual a 4. Bom, aqui ele falou que 1, 2, 3 é a solução desse sistema. Por quê? Se eu substituo 1, 2 e 3 para x, y e z, respectivamente, ele torna as três equações verdadeiras simultaneamente. Olha lá, ó. 1 mais 2 mais 3 dá 6. 2 vezes 1 mais 2 menos 3 vai dar 1. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4, menos 3, 1. 3 vezes 1 menos 2 mais 3. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 1 mais 3, 4. Então, ele tornou as três equações verdadeiras, né? As três sentenças verdadeiras simultaneamente. Então, 1, 2, 3 é a solução desse sistema. Bom, alguma dúvida até aí, gente? Tudo certo? Sistema é algo que vocês estudam há bastante tempo, né? Bom, um sistema ele pode ser classificado de três maneiras. Ele pode ser classificado como um sistema possível determinado, como um sistema possível indeterminado e como um sistema impossível, tá? Então, eu tenho três classificações para um sistema. Bom, e aqui eu vou demonstrar a partir, tá, de métodos já que você já conhece, que são os métodos de substituição e método de adição, para depois a gente entrar no método que nós vamos utilizar, que é o método da triangulação, que utiliza aí escalonamento, tá? Então, só para a gente demonstrar aqui as classificações de sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. O que vem a ser um sistema possível determinado? É aquele que tem solução única. Ou seja, existe um único par ordenado, um único valor para x e para y que torna essas duas equações verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? Sempre que isso ocorrer, o sistema ele é possível determinado. Então, observe que eu tenho x menos y igual a 1, 2x mais y igual a 6. Perceba que menos y e mais y são opostos. Então, eu posso utilizar para um sistema de duas equações o método chamado de método da adição. Eu vou somar as duas equações. Então, eu vou ter x mais 2x, 3x, menos y mais y, que dá 0, igual a 1 mais 6, que é igual a 7. Bom, se 3x é igual a 7, então x é igual a 7 dividido por 3. Uma vez determinado o valor de x, eu posso retornar em uma das equações e calcular o valor de y. Por exemplo, eu posso voltar aqui na primeira equação. Se x é 7 terços, então ficaria 7 terços menos y igual a 1. Então, menos y igual a 1 menos 7 terços. Então, menos y igual a 1 menos 7 terços vai dar menos 4 terços. Multiplico por menos 1. Então, eu tenho y igual a 4 terços. Então, eu tenho que a solução para esse sistema é um par ordenado dado por 7 terços e 4 terços. Essa solução ela é única, por isso que o sistema é possível determinado. Bom, se eu pegar um outro sistema, né, chamado de sistema possível
indeterminado. O que é um sistema possível indeterminado? É aquele que tem infinitas soluções. Bom, o sistema que tem infinitas soluções, perceba o que vai ocorrer. Nesse sistema, eu vou utilizar também o método da adição, tá? Mas para isso, perceba que eu não tenho a mesma quantidade, nem em x nem em y, tá? Mas se eu multiplicar aqui, por exemplo, a primeira equação por menos 4, eu vou fazer com que apareça aqui um mais 8. Então, reescrevendo esse sistema, eu teria menos 4 vezes 4x, daria 16x, menos 4 daria menos 16x, menos 4 vezes menos 2y dá mais 8y, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. A segunda equação eu vou repetir, 16x menos 8y igual a 4, e aí eu faço a adição das duas equações. Perceba o que vai ocorrer. Menos 16x mais 16x vai dar 0x, mais 8y menos 8y vai dar mais 0y, igual a menos 4 mais 4, que é 0. Aí eu pergunto, qual é o valor de x e de y, de modo que 0x mais 0y é igual a 0? Bom, para que 0x e 0y seja igual a 0, eu posso ter aqui infinitos valores, porque esse sistema ele é um sistema indeterminado. Vão existir infinitos valores para x e para y, infinitos pares ordenados, que tornam essa sentença verdadeira, tá certo? Bom, suponhamos que eu quisesse aqui determinar um conjunto de solução para esse sistema. O que eu faço? Eu escolho uma letra, né, para uma dessas variáveis. Por exemplo, posso falar que x é igual a alfa, por exemplo. Se x é igual a alfa, eu volto numa das equações e faço 4 alfa menos 2y igual a 1. Então, eu teria menos 2y igual a 1 menos 4 alfa. Multiplico isso aqui por menos 1. Então, ficaria 2y igual a 4 alfa menos 1, trocando de sinal. Então, eu tenho que y é igual a 4 alfa menos 1 dividido por 2. Então, esse seria o valor de y. Portanto, o par ordenado que seria a solução para esse sistema seria alfa, que seria o valor de x, e 4 alfa menos 1 sobre 2. Esse seria o par ordenado que eu teria como solução para esse sistema. Então, aí o que vai acontecer? O alfa seria qualquer número real. Alfa pertencente aos reais. Então, qualquer número real, para alfa, eu teria aqui, eu quero alfa igual a 1. Tendo alfa igual a 1, eu teria, então, o x igual a 1, eu teria o valor de y correspondente. Se eu tivesse o x aqui, o alfa igual a 2, eu teria o y correspondente, e assim sucessivamente, ambos em função de alfa, tá? E por último, nós temos o sistema que é impossível. O sistema impossível é aquele que não tem solução. Bom, daí o que vai ocorrer nessa situação? Vou utilizar também o método da adição, tá? Vou multiplicar por menos 3 a primeira equação. Multiplicando a primeira equação por menos 3, então eu teria menos 3x menos 3y igual a menos 12. E aqui eu teria 3x mais 3y igual a 6. Bom, somando as duas equações, eu teria menos 3x mais 3x daria 0x, menos 3y mais 3y daria 0y, e menos 12 mais 6 daria menos 6. Aí eu pergunto, 0 vezes x mais 0 vezes y tem como dar menos 6? Não, isso é um absurdo. Por quê? 0 vezes alguma coisa vai dar 0. 0 mais 0 dá 0. 0 é igual a menos 6? Nunca será. Bom, sendo assim, esse sistema é um sistema impossível. A solução dele é vazia, não tem solução. Tá ok? Então, essas são as 3 situações
que nós temos possíveis para um sistema linear. Bom, mas como então que eu resolvo um sistema qualquer, tá? Eu mostrei os 3 sistemas ali de ordem 2, né, com 2 equações e 2 variáveis, para ser resolvido de modo bastante simples, né, que seria ali um método da adição. Mas à medida que você aumenta o número de variáveis, o número de equações, fica inviável você ficar utilizando o método da adição. Então, como que nós vamos resolver o sistema linear? Tá? Nós vamos resolver o sistema linear através da triangulação. Né? A gente vai além aí da questão de fazer aí o escalonamento. Nós vamos fazer a triangulação, tá? Vocês lembram do processo que nós fizemos para resolver sistema linear? Sistema linear não, matriz inversa? Bom, o mesmo processo que nós fizemos para a resolução de matriz inversa é o que nós vamos aplicar para a resolução de sistemas lineares. Para isso, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é extrair a matriz estendida desse sistema. Então, aqui, para esse sistema, ficaria, então, a matriz estendida. 1, menos 1, 2, 2, menos 2, 4, 3, menos 3, 6. E depois eu teria 5, 10, 15, como sendo aí os termos constantes. Bom, e qual que é o processo? O processo, então, vai ser aquele. Nós vamos selecionar a linha, tá? E a coluna desse nosso sistema. Espera aí, deixa eu só abrir o outro programa aqui para me auxiliar na demarcação. Então vamos lá. Nesse processo, tá? O que nós fazíamos lá quando nós resolvíamos a matriz inversa? Primeiro, nós selecionávamos o pivô. Com o pivô, eu selecionava a linha e a coluna desse pivô. E aí, qual que seria o processo? O processo consistia em repetir a linha e zerar a coluna, não é isso? Então, eu vou repetir a primeira linha. 1, menos 1, 2 e 5. E vou zerar a coluna do pivô. E os demais elementos são determinados pelo produto do pivô, pelo elemento, subtraído do produto do elemento da linha e da coluna daquele elemento. Bom, então eu vou ter 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, nesse caso, 2 menos menos 2, menos 2 menos menos 2 é menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 é 0. Então, eu teria aqui um elemento igual a 0. Depois, para esse elemento aqui, ó, então eu teria 1 vezes 4, 4. Menos 2 vezes 2, que também é 4. 4 menos 4, 0. Então, de novo aqui, 0. Para o próximo, para esse 10 aqui, ó, então ficaria 1 vezes 10, 10. Menos 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, perceba que zerou essa segunda linha totalmente. Bom, vamos para a terceira linha. Aqui, 1 vezes menos 3, dá menos 3. 3 vezes menos 1, dá menos 3. Então, eu tenho 3 menos 3. Então, vai dar menos 3
mais 3, que é igual a 0. Então, de novo, 0. Para o próximo elemento, então, vou ter 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, dá 0. Então, eu tenho mais um elemento igual a 0. E aí, por fim, eu tenho 1 vezes 15, 15, menos 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Bom, o que ocorreu nessa situação? Se eu retornar, né, como eu não tenho aqui a possibilidade de escolher um outro pivô, já que ele é 0, tá? Eu tenho que retornar com as variáveis. Retornando com as variáveis, o que vai acontecer? Eu vou ter x menos y mais 2z igual a 5. Eu vou ter 0x mais 0y mais 0z igual a 0. 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Perceba que essas duas equações, a segunda equação e a terceira equação, elas são equações indeterminadas, porque poderiam ser quaisquer valores para x, né, y e z. Daí, nessa situação, perceba que eu tenho uma equação não nula e 3 variáveis. Tá? Então, ó, tenho uma equação não nula e 3 incógnitas. Nesse processo de resolução, quando eu tiver mais incógnitas do que equações não nulas, o sistema ele sempre vai ser um sistema possível indeterminado. Tá? Por quê? Porque eu vou ter incógnita sobrando. Tá? Bom, sempre que eu tiver incógnita sobrando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas equações não nulas e vou escrever os termos em função dessas equações não nulas. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma equação e 3 incógnitas, eu quero dizer que eu tenho 2 incógnitas que nós chamamos de incógnita livre. Tá? E aí, eu vou pegar na primeira equação aqui, ó. A primeira equação é a equação do x. A segunda equação é a equação do y. E a terceira é a do z, para esse sistema. E eu vou isolar o x. Bom, se eu isolar o x, vai ficar x igual a 5 mais y menos 2z. E aí, nesse caso, eu tenho o x em função de y e de z. Portanto, o y e o z nós chamamos de variável livre. Tá? Então, como que eu escreveria a solução desse sistema? A solução desse sistema é dado por x, y, z, que são as 3 incógnitas. Só que o x, ele vale 5 mais y menos 2z. Então, ficaria 5 mais y menos 2z, y e z. Então, a resposta de um sistema possível indeterminado, nesse caso, vai ficar em função de y e de z. Perguntas? Alguma dúvida, gente? Estão me ouvindo? Pessoal? Tá já. Sem dúvidas? Bom, vejamos aqui outro exemplo. Então, de novo, um sistema de ordem 3, eu quero classificar e resolver esse sistema, tá? Então, para eu classificar e resolver esse sistema, primeiro passo, tirar a matriz estendida desse sistema, tá? A matriz estendida desse sistema, então, vai ficar 1, 1, 2, então, 1, 1, 2, 9, 2, 4, menos 3, 1, 3, 6, menos 5 e 0.
Está aqui a minha matriz estendida. Bom, descrita a matriz estendida, eu vou então começar a resolução dela. Para eu poder resolver, seleciono o meu pivô, separo a linha e a coluna desse elemento. Bom, feito isso, eu vou repetir a linha e vou zerar a coluna. Então, 1, 2 e 9, e vou zerar. Os demais elementos é o produto da diagonal do pivô menos o produto da diagonal da linha e da coluna do elemento. Então, ó, 1 vezes 4, fazendo um cantinho aqui, ó, 4, menos 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2. Então, aqui é 2. Para o próximo elemento, menos 3. Então, vai ficar 1 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes 2. Então, menos 4. Menos 3 menos 4, menos 7. Para 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 9, 18. 1 menos 18 dá menos 17. Então, menos 17. Próximo elemento, 6. Então, vou ter 1 vezes 6, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 6 menos 3, 3. Então, 3. Para o menos 5. Então, 1 vezes menos 5, menos 5. 3 vezes 2, 6. Então, menos 5 menos 6 dá menos 11. E 1 vezes 0, 0, menos 3 vezes 9, 27. Então, 0 menos 27, menos 27. Muito bem. Depois disso, vou para o próximo pivô. Quem é o próximo pivô? É o elemento da segunda linha, segunda coluna. Tá? Como ele não é 0, então eu vou selecioná-lo. Tá? E aí, o que eu faço? Seleciono a linha e seleciono a coluna dele. Repete a linha e zera a coluna do meu pivô. Tá? Então, repetindo a linha. Então, vai ficar 0, 2, menos 7, menos 17, e eu zero a coluna desse elemento. Então, vai ficar, ó, a partir do 2. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 1, 0. Então, eu vou ter 2 menos 0, que é igual a 2. Para esse elemento aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes menos 7, menos 7. Então, menos 7. 4 menos 7 fica 4 mais 7, 11. Então, 11. Próximo elemento, 9. 2 vezes 9, 18. 1 vezes menos 17, então dá menos 17. Então, 18 menos 17 fica 18 mais 17, 35. Ok? Depois, para os próximos elementos. Então, para o 0, 2 é 0. 0 menos 3 é 0, 0. 0 menos 0 continua sendo 0. Para o menos 11, 2 vezes menos 11, menos 22. 3 vezes menos 7 dá menos 21. Ou seja, menos 22 mais 21, menos 1. E para o último elemento, 27. Então, 2 vezes menos 27 vai dar menos 54. Menos 3 vezes menos 17 vai dar menos 51. Então, vai ficar menos 51. Que é mais 51, que vai dar menos 3. Muito bem.
E aí cheguei no último pivô. Só que esse pivô negativo não é muito bom trabalhar com ele não, tá? O que que eu faço? Eu troco o sinal de toda a linha, tá? Então, trocando o sinal da linha é como se eu estivesse multiplicando a linha por menos 1. Então, vai ficar mais 1 e mais 3. Ok? E aí, ao fazer isso, o meu pivô agora vale 1. Eu seleciono a linha e seleciono a coluna dele. Aí eu vou repetir a linha e vou zerar a coluna. Então vai ficar 0, 0, 1, 3, menos zero a coluna, desculpa. Aí vou lá no primeiro elemento, ó. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 11, 0. 2 menos 0, 2. Bom, esse elemento aqui eu zerei ele, então vai continuar 0. Para esse elemento aqui, ó, 0 menos 0 vai continuar 0. Para esse elemento aqui, 2 menos 0, 2. Falta esses dois, ó. 1 vezes 35, 35. 3 vezes 11, então 35 menos 33, que é igual a 2. E para o último elemento, 1 vezes menos 17 dá menos 17. Menos 7 vezes 3 vai dar menos 21. Então, menos 17 menos 21 vai dar mais 21. Menos 17 mais 21, 4. Bom, o que que falta? Falta deixar esses elementos iguais a 1. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha 1 dividido por 2 e vou fazer a linha 2 dividida por 2 também, que é só dividir pelo próprio pivô. Tá? Com isso, ficaria, então, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1 e 3. Bom, daí o que iria ocorrer nessa situação? A primeira coluna é a coluna do x, a segunda coluna do y e a terceira coluna do z. Ou seja, olha o que sobrou do meu sistema. Na primeira linha, sobrou apenas um x igual a 1, ou seja, x é 1. Na segunda linha, sobrou um y igual a 2. E na terceira linha, sobrou um z igual a 3. Pronto. Então, nesse caso, essa é a solução para esse sistema. É o terno 1, 2 e 3. Que no caso, então, eu tenho um sistema possível determinado. Essa solução é única. Perguntas? Então, na verdade, esses zeros que a gente criou aqui, a gente forçou eles, né? Que a gente repetiu a linha, zerou a coluna. O que pode ocorrer para não ter solução é de esse elemento aqui zerar, entendeu? E aqui ficar um número diferente de zero. Aí ficaria 0 igual a 3, entendeu? E aí seria um sistema impossível. O sistema chamado de sistema homogêneo. Vou compartilhar de novo. Nós temos também o chamado sistema homogêneo. O que vem a ser um sistema homogêneo? Um sistema homogêneo é aquela em que todas as equações lineares são iguais a zero. Tá? Então, eu teria A11x1 mais A12x2 mais A1nxn
xn igual a zero, A21 x1 mais A22 x2 mais A2n xn igual a zero, e assim sucessivamente, até AM1 x1 mais AM2 x2 mais AMN xn igual a zero. Bom, o que vai acontecer com esse sistema? Esse sistema, ele sempre vai ser possível. Resta saber se ele é um possível determinado, de solução única, ou se ele é um possível indeterminado, de infinitas soluções, tá? Por que ele é sempre possível? Perceba que todas as vezes que eu tenho uma equação igual a zero, uma equação linear igual a zero, existe uma chamada solução trivial. O que é uma solução trivial? É aquela solução formada pela NU plus 000. Então, perceba, se eu tiver N incógnitas e essa equação tiver igual a zero, se eu colocar o x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero, sempre essa equação vai dar zero. Se eu colocar em todas as equações que são igual a zero, então sempre essa solução ela vai existir. Portanto, se o sistema for possível determinado, a solução será somente a solução trivial. Ok? Agora, se o sistema for possível indeterminado, isso indica que ele vai aceitar outras soluções que não sejam a solução 000. Essas soluções são chamadas de soluções próprias, tá? E como que eu vou chegar numa solução própria? Eu vou ter que, primeiro, escrever a solução em função de outras variáveis, que a gente vai chamar de variáveis livres, né? Para isso, a gente vai ter quantas variáveis estarão livres no sistema. E a partir das variáveis livres, eu vou escrever, então, uma solução própria, escolhendo o valor para essas variáveis livres. Tá certo? Então, se eu tomar um sistema qualquer, tá? Que sistema? Vou pegar aqui um sistema do tipo 2x menos 5y menos 3z igual a zero, 7x menos 2y mais 4z igual a zero, 3x mais 8y menos 5z igual a zero, e 9x mais 3y menos 8z igual a zero. Esse sistema é um sistema homogêneo. Mas suponhamos que eu queira saber qual é a classificação desse sistema e se ele for um sistema indeterminado, qual que é a solução desse sistema. Então, a forma de resolução desse sistema é exatamente igual ao sistema anterior que nós acabamos de resolver. Nós vamos retirar a matriz estendida do sistema e vamos resolver de modo escalonado.
né, de modo a transformar aqui numa triangular. Bom, só que aqui, qual que é a diferença? É que aqui eu tenho 4 equações e só 3 variáveis, tá? Bom, isso quer dizer que eu tenho uma equação sobrando, tá certo? Isso indica que essa última equação, ela vai se tornar zero nesse processo de resolução. Por quê? Porque eu tenho uma equação a mais, tá? Bom, mas de qualquer forma, eu tenho que utilizar. Outra diferença, essa última coluna, ela sempre vai ser zero. Independente dos valores que eu tenho aqui nessa matriz A, essa coluna sempre vai continuar sendo zero. Isso vai me poupar a resolução dessa última coluna. Bom, daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou selecionar a linha e a coluna. E aí o processo é, repete a linha e zero a coluna. Então, eu vou ter 2, menos 5, menos 3, 0 e 0 toda a coluna desse pivô. E eu calculo os demais valores. Faltou selecionar o 0 ali. E eu vou calcular os demais valores aplicando aquele produto. Produto da diagonal do pivô menos o produto da diagonal do elemento que está na linha e na coluna do elemento que está sendo calculado. Então, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, eu vou ter menos 4 menos 35. Bom, menos 4 menos 35 é menos 4 mais 35, que dá 31. Depois, 2 vezes 4, 8. 7 vezes menos 3, menos 21. 8 menos 21 vai dar 8 mais 21, que dá 29. E a coluna vai continuar zero. Para o 8, 2 vezes 8, 16. 3 vezes menos 5 dá menos 15. 16 menos 15 fica 16 mais 15, que dá 31. Para o elemento menos 5, 2 vezes menos 5, menos 10. 3 vezes 3 vai dar 9, no caso, menos 9. Então, menos 10 menos 9 vai dar menos 10 mais 9, que dá menos 1. E aqui continua zero. Para o próximo, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 5 vezes 9, 45. Então, 6 menos 9. Não, 6 menos 45. Então, é 6 mais 45. 6 mais 45 dá 51. Para cá, menos 16, menos 27. Então, menos 16 menos 27. Fica mais 27. Menos 16 mais 27 vai dar 11. E aqui dá zero. Bom, quem é o meu pivô agora? Meu pivô agora é 31. Linha, coluna. Repete a linha e zero a coluna. Bom, daí, como que iria ficar? A linha que eu vou repetir é a segunda linha. Então, vai ficar 0, 31, 29 e 0. Zerei aqui, aqui e aqui. 31 vezes 2, 62. Menos 0, 62. 31 vezes menos 3 dá menos 93. 5 vezes 29 dá 145. Então, vai dar mais 145, que dá 45 com 7, 52. E a última é zero. Para cá, 0 menos 0 dá 0. Menos 31, aí 31 vezes 29, né? Então, daria 28 vezes
Não, daria menos 31 menos 29 vezes 31, né? Que dá menos 30 vezes 31 vai dar 930. Menos 930. E aqui 0. Para cá, 0 menos 0 dá 0. Aqui, 31 vezes 11 vai dar 341. Então, 341 mais 51 vai dar 392. Então, 300. Ah, não, desculpa, eu multipliquei errado. 341 é 51 vezes 29. Então, 341 menos... Eu vou usar a calculadora agora. 31 vezes 11 menos 51 vezes 29. Vai dar menos 1.138. Então, menos 1.138. Aqui dá 0. Bom, daí o meu próximo pivô seria menos 930. Só que esse número é muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 3 e vou dividir por esse número. Porque eu só tenho ele, ó. Então, se eu dividir essa linha por menos 930, linha 3 dividido por menos 930, eu vou transformar esse número aqui em 1, tá? E aí eu vou ter o 1 como sendo o meu pivô, tá? E daí, então, o que eu vou fazer? Isso daqui eu vou tirar e vou colocar 1 no lugar, tá? Porque eu estou dividindo por menos 930. E aí, como que vai ficar o meu sistema? O meu sistema vai ficar o pivô da terceira linha. Então, vai ficar 0, 0, 1 e 0. E vou zerar a coluna. Ó. Os dois para cima e 1 para baixo. Então, ó, 1 vezes 62, 62 menos 0. Lembra que aqui eu estou selecionando a linha e a coluna. Então, 62. 1 vezes 0, 0 vezes 52 dá 0. Aqui é 0. Para cá, 1 vezes 0, 0 vezes 1 vai dar 0. 1 vezes 31, 0 vezes 29 vai dar 31 menos 0, 31. Aqui continua 0. Para esse elemento vai dar 0. Para esse elemento vai dar 0. E para esse elemento vai dar 0. Olha lá, como eu disse no início, ó, a última linha zerou. Então, eu posso pegar a linha 1, dividir por 62, pegar a linha 2 e dividir por 31. E aí, com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e a última linha inteira de zeros. Eu sei que a primeira é do x, a segunda é do y, a terceira é do z. Então, com isso eu tenho que x é igual a 0, que y é igual a 0 e que z é igual a 0. E que a última é só uma verificação, 0 igual a 0. Perceba que eu cheguei em x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, essa solução é única. Portanto, o sistema ele é possível determinado. Ele só tem o 0, 0, 0 como solução. Certo? Bom, então, no sistema homogêneo, ele sempre vai ter solução. O negócio é saber se essa solução é única ou se existem outras soluções para esse sistema. E um último exemplo é quando eu tenho mais variáveis do que equações. Tá? Vou pegar aqui. Quando eu tenho mais variáveis do que equações, com certeza o sistema ele é possível indeterminado, tá? E daí, nessa situação,
quando eu tenho mais variáveis do que equações, o negócio é saber quantas variáveis livres terá a minha equação. Tá? Só pegar aqui. Eita. Então, suponhamos que eu tenho o seguinte sistema. 6x mais 2y mais 4z igual a 0 e menos 9x menos 3y menos 6z igual a 0. Então, eu tenho aqui um sistema com 2 equações e 3 variáveis. Então, eu já tenho garantido aqui que tem uma variável sobrando, tá? Então, eu posso afirmar com absoluta certeza que o sistema ele é possível indeterminado, tá? Vão existir aqui infinitas soluções. Por quê? Eu tenho mais variáveis do que equações. Sempre que houver mais variáveis do que equações, o sistema ele é indeterminado, tá? Porque sempre eu vou ter variável livre. Então, aqui eu tenho, no mínimo, uma variável livre. Eu posso ter uma ou 2 variáveis livres, porque eu não tenho como ter uma equação com 3 variáveis e as 3 serem livres. Tá? Eu tenho que ter pelo menos uma não livre. Bom, como que eu resolvo? Tiro a matriz estendida, 6, 2, 4, 0, menos 9, menos 3, menos 6, 0. E resolvo da mesma maneira que os demais. Vou pegar aqui, ó, selecionar a linha e a coluna. Vou repetir a linha e zerar a coluna. Então, 6, 2, 4, 0, menos 9, zera a coluna. Tá? Então, 6 vezes menos 3, menos 18. 9 vezes, menos 9 vezes 2 dá menos 18. Então, menos 18. Então, menos 18 menos 18 vai dar 0. Então, aqui é 0. Para o próximo, então, 6 vezes menos 6 dá menos 36. Então, vou ter menos 36, que é menos 9 vezes 4 dá menos 36. Menos 36 menos 36 vai dar 0. E a última continua como 0. Perceba que agora zerou a segunda linha. O que eu tenho que fazer? Voltar com as variáveis. Tá? Se eu voltar com as variáveis, já que eu não tenho possibilidade pivô, detalhe, se esse aqui tivesse dado 0 e esse próximo, tá, não tivesse dado 0, eu poderia considerar esse primeiro elemento não nulo como pivô, tá certo? Se tivesse um elemento não nulo abaixo desse 0, eu trocaria as linhas. Segue as mesmas regras, tá? Então, ficaria 6x mais 2y mais 4z igual a 0. E aí, a segunda é 0x mais 0y mais 0z igual a 0. E aí, para eu poder escrever aqui a solução, eu vou isolar uma letra. Como a primeira equação é a equação do x, eu vou isolar o x, tá? Então, vai ficar... primeiro, vou simplificar aqui tudo por 2. Então, ficaria 3x mais y mais 2z igual a 0. E aí, aqui, se, por exemplo, eu quiser isolar o y, que está mais fácil aqui, pode, ó, tá? Ou isolo o x mesmo, que ele é a equação dele, tá? Então, ficaria 3x igual a menos y menos 2z. Então, x igual a menos y menos 2z dividido por
3. Então, como que ficaria a solução? A solução seria um terno x, y, z, onde o x vale menos y menos 2z sobre 3. Então, ficaria menos y menos 2z sobre 3, y e z. Está aqui a minha solução de um sistema possível indeterminado, onde eu tenho aí o y e o z como variáveis livres. Ok? Bom, então, agora eu vou disponibilizar para vocês uma lista somente sobre sistemas, tá? Lineares. Na próxima aula, né, semana que vem é feriado, né, 7 de setembro, e aí nós temos só na semana seguinte, no dia 14. No dia 14, o primeiro horário, então, a gente faz uma pequena tira dúvidas, né? E aí a gente faz a nossa primeira avaliação, somente sobre essa primeira parte, que seria, então, matriz, determinante, matriz inversa e sistemas. Tá certo? Alguma pergunta? Não? Beleza, então eu vou dar um intervalinho aí, os 10 minutos, tá? Agora de 8h30 até 8h40, e aí é o tempo de eu postar os exercícios sobre sistemas lineares para vocês aí, ok? Então, intervalinho aí e já retornamos.